sempre estão preocupados em crescerem diante dos homens, e serem importantes, serem reconhecidos, serem recompensados pelas coisas que fazem. Infelizmente, no meio da igreja nós também temos muita gente construindo torres, muita gente construindo coisas grandes, fazendo coisas grandes para engrandecer o seu próprio nome, para trazer sob o nome dele mais importância. No meio da igreja tem isso, temos muitos religiosos fazendo grandes catedrais, grandes coisas, para que o nome dele seja engrandecido, grandes torres, podemos dizer assim. E temos no meio da igreja os adoradores também. A palavra de Deus fala que no meio da seara, o Senhor vem, o bom semeador vem e planta o trigo na seara, mas à noite vem o maligno e planta semente de joio, e quando começa a crescer, cresce o joio e o trigo junto, e o dono daquela seara, ele fala, mas o que está acontecendo? Nós semeamos o trigo e está crescendo o joio também. Aí os filhos dizem, não, o servo diz, não, vamos arrancar esse joio, porque nós não semeamos esse joio aqui na seara. E o jovem diz, não, nós não podemos tirar o joio, porque senão nós vamos sufocar, nós vamos matar o trigo também. Os dois têm que crescer juntos. Somente na hora da ceifa, o que é trigo vai para o celeiro, o que é joio vai para o fogo, vai para o fogo. E assim também nós temos, no nosso meio, no meio da igreja, pessoas preocupadas em sempre estar com a sua vida ao lado, em frente, do altar. Tem pessoas sempre preocupadas em querer construir coisas grandes, que seu nome esteja na televisão, esteja no rádio, esteja em lugares grandes, que alcance o mundo todo, que o nome dele seja conhecido pelo mundo inteiro. Nós temos que estar preocupados que o nome do Senhor seja conhecido por todas as criaturas, não que o nosso nome, ou que o nome de uma denominação, de uma igreja, seja conhecido pelo mundo todo, mas que o nome do Senhor seja conhecido por toda a criatura, né? Todo o coração conheça o nome do Senhor, para que eles possam invocá-lo e ser salvos. E não denominações, homens, placas, né, como Caim, numa cidade, com uma placa com o nome do filho dele. Então, infelizmente, nós temos isso que acontece não só no mundo secular, mas também no meio da igreja também acontece isso. Uma boa parte construindo torres, construindo grandes monumentos para exaltar o próprio nome do fundador ou dos dirigentes. Não estão tão preocupados em exaltar o nome do Senhor ou alcançar aqueles que estão perdidos, mas estão preocupados em construir grandes impérios. E quando nós vemos pessoas com essas intenções, o Senhor vem e confunde. O Senhor vem como ele veio em Babel, ele vem e confunde as línguas, as pessoas já não mais se entendem, cada um fala uma coisa, o outro já não entende mais. Antes do Senhor descer aqui em Babel, cada um falava, tinha a mesma fala do outro, um comunicava e o outro entendia, então o trabalho prosperava, mas quando o Senhor vem e traz confusão de línguas, já ninguém mais se entende. Então, já ninguém mais se entende, não tem mais comunhão, não tem mais equipe, não tem mais nada, o projeto para, a torre foi para o chão de volta e não prosperou. E assim sempre vai ser a história. Sempre o homem ele quer construir coisas para engrandecer o seu próprio nome, ele sempre vai acabar em confusão, sempre ele vai acabar em decepção, em frustração. Todo projeto que nasce no coração de Deus, ele sempre vai dar fruto até a eternidade. Todo projeto que nasce no coração do homem, o fim dele sempre é confusão, sempre é no chão, sempre é de volta. Se nós estamos pensando em construir uma igreja que engrandeça o nome do Senhor, se a nossa vida está no altar do Senhor, se nós estamos prostrados diante do altar do Senhor, o que nós faremos vai prosperar. Se nós estamos pensando em fazer coisas para engrandecer o nosso nome, ou para termos uma igreja bonita, ou para
direção, embaixo da inspiração do Senhor, prospera. Aquilo que nós fazemos baseado no desejo do nosso coração, no egoísmo do nosso coração, não prospera. Ele sempre acaba em confusão. E sempre também que nós estamos fazendo qualquer coisa que não seja dirigidos ou inspirados pelo Senhor, não prospera. Projetos que são inspirados pelo Senhor, mesmo com dificuldade, eles vão para frente e prosperam. Projeto que nós fazemos, às vezes, nos inspiramos nos desejos do nosso coração, nos deleites nossos, e começamos a fazer alguma coisa, depois oramos para Deus abençoar. Não é assim, né? Primeiro precisamos orar e pedir a Deus para que Ele revele a nós a sua vontade, para que nós possamos tomar uma direção, tomar um caminho. E não nós tomarmos um caminho, uma direção, e depois nós orarmos para Deus abençoar. Mesma coisa, um jovem, uma jovem que está pensando em casar, antes dele orar e pedir para que Deus mostre a ele o futuro parceiro dele, o futuro cônjuge dele, ele sai, encontra alguém que ele gosta, começa a namorar, assume um casamento e depois ele começa a orar para Deus abençoar. Há uma grande diferença entre nós pedirmos a bênção e a direção de Deus para que Ele revele a nós a sua vontade, nos mostre o caminho que nós devemos seguir. Nós, há uma grande diferença entre essa, uma diferença entre nós assumirmos o caminho, assumirmos o compromisso, fazermos projetos e depois começarmos a orar para Deus abençoar. Ou, depois que as coisas não estão dando certo, começarmos a fazer campanhas, rituais, etc., para Deus recuperar aquilo que nós não estamos conseguindo controlar. Então, assim é o homem quando a sua vida ela é voltada para as torres, ou quando a vida do homem é voltada para os altares. Que as nossas vidas sempre sejam voltadas para os altares do Senhor. Sempre coloquemos os nossos planos, os nossos desejos, sempre coloquemos os nossos problemas diante do altar do Senhor. E ali em adoração, e ali orando, ali chorando, ali nós vamos buscar inspiração, nós vamos buscar direção, e ali nós vamos tomar as decisões corretas. E não o contrário. Vamos começar a fazer coisas, construir, vamos começar a tocar para frente projetos, e depois, lá na frente, começar a orar, pedindo para Deus abençoar. Porque quando o homem começa a fazer coisas no seu coração, e sem a direção de Deus, vem a confusão, acabam não se entendendo. Isso pode acontecer dentro de uma família, isso pode acontecer dentro de uma igreja, isso pode acontecer em um grande projeto. As pessoas acabam não se entendendo, e aquele projeto ele é malogrado, ele é frustrado, e ele é deixado de lado, como foi deixado a Torre de Babel. A Torre de Babel é um resultado da prepotência, do egoísmo do ser humano, do orgulho, dele querer se engrandecer, dele querer ser importante, dele querer ser conhecido em todos os lugares, dele querer ser reconhecido como quem conhece, quem domina conhecimento, domina tecnologia. Então, assim é o resultado de Babel. Babel veio mostrar para a gente que aqueles que são mais voltados ao materialismo, mais voltados à carnalidade, mais voltados ao egoísmo, o fim sempre é confusão. O fim sempre é que o Senhor vem e confunde os seus projetos, e os projetos não prosperam. Se nós formos agora olhar em Atos capítulo 2,